A paz do Senhor a todos, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Uma boa noite a todos. Estamos aqui para poder estar respondendo a enquete feita no Insta da IADERP Jardim Progresso. Sou Sérgio Martins, presbítero dirigente daquela congregação, pastor local. E o tema que foi escolhido é Jovem Cristão e os desafios da pós-modernidade. Então, eu quero estar aqui reintitulando sobre o jovem cristão e o desafio da pós-modernidade, que nós estamos, na realidade, a pós-modernidade. Mas o que é a pós-modernidade? Como nós podemos entender? Pós-modernidade pode ser definida a partir das mudanças sociais, culturais, artísticas, filosóficas, científicas e estéticas que surgiram após a Segunda Guerra Mundial. O conceito de pós-modernidade, para nós podermos ainda entender ainda mais o que é isto, para entrarmos no que eu quero estar falando aqui sobre os desafios, mas consiste no ambiente em que a sociedade pós-moderna está inserida, caracterizada pela globalização do domínio do sistema capitalista. A pós-modernidade ela é caracterizada pela ruptura com os ideais iluministas que eram definidos durante a era moderna, com sonhos utópicos da construção de uma sociedade perfeita, com base em princípios tidos como verdadeiros e únicos. E isso então ela acabou entrando aí em uma substituição de valores, substituição do pensamento coletivo e imersão do sentimento individual, representado pelo narcisismo, representado pelo hedonismo, consumismo, banalização ou ausência de valores. Então isso é o que é pós-modernidade. Isso é então a ausência de valores, banalização daquilo que era o certo. Para nós podermos entrar no que eu quero falar sobre o desafio do jovem cristão na pós-modernidade, eu quero colocar aqui como precisamos, ou o jovem precisa ter, sim, uma mente aberta. Porque é isso que se fala, não, tem que ter a mente aberta, e eu concordo com você. Mas antes de nós colocarmos aqui alguns pontos sobre ter a mente aberta, vamos estar lendo aí Hebreus capítulo 13, versículo 8 até o versículo de número 15, para nós entendermos que há necessidade sim de ter a mente aberta. O que se diz? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares de que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então, viu aqui, ter a mente aberta? Não vos deixe levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares de que nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Temos um altar, que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos uma futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então nós temos aqui que a palavra em Hebreus dizendo, para não deixar-se levar ao redor por vários tipos de doutrinas estranhas.
e ter o coração colocado na graça. E observar que aqueles que procuraram se entregar em manjares, ou trazer os manjares oferecidos pelo mundo para o seu corpo, nada puderam aproveitar. Então nós precisamos compreender isso. Então o jovem cristão, o desafio dele precisa entender, precisa ter sim uma mente aberta, mas entender que nem tudo que está em processo de mudança serve para nós servos de Cristo. Então o desafio do jovem, como vocês veem aqui, é entender isso aqui, que nem tudo que está em processo de mudança, nessa pós-modernidade que vem mudando dia após dia, com seus ideais aí contrários aos padrões bíblicos, nem tudo isso serve para o jovem cristão. Então o jovem cristão, esse é um desafio grande dele, porque o jovem acha que tudo que está em processo de mudança é bom, e nem tudo é bom. Então nem tudo que se muda, que se faz, não, precisa ter a mente aberta, compreender que mudou, mas isso não é bom. Então o desafio do jovem é fazer essa diferença e compreender que nem tudo que está em processo de mudança serve para ele. Ele tem que entender isso, que todo processo, aquilo que é novo, aquilo que é novidade nesses dias, que é contrário à palavra de Deus, não é bom. Então o jovem precisa ter a mente aberta. Ter a mente aberta não é aceitar tudo o que é ensinado nas redes sociais e na mídia em geral. Precisa estar embasado nas Escrituras Sagradas. É o que nós lemos aqui em Hebreus. Nós lemos aqui em Hebreus que Jesus Cristo, ele continua o mesmo, que ele santificou a sua igreja para ser um povo santo seu, e não é para poder ter mudança na sua maneira de viver. Então nem tudo que é ensinado serve. Tantos ensinamentos errados que os jovens têm visto aí nas redes sociais, que não servem, ou não tem nenhuma base bíblica. Então pega aí no YouTube aí para poder ouvir pregadores, vai aqui ensinadores aqui, ensinadores ali, pessoas que se dizem teólogos da modernidade, e trazendo ensinamentos que nada tem a ver com as Sagradas Escrituras. Então o jovem precisa entender isso, que nem tudo que é ensinado nas redes sociais ou na mídia em geral serve para a vida dele. Ele precisa estar embasado nas Escrituras Sagradas. Ter a mente aberta para entender que na pós-modernidade o que era pecado na antiguidade ainda continua sendo pecado nos dias atuais. Então o jovem precisa ter a mente aberta para poder compreender isso, que aquilo que era pecado no passado ainda continua sendo pecado nos dias nossos hoje. Então não adianta querer falar, não, mudou os tempos, isso agora já não tem mais importância. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não mudou. Então se Cristo não mudou, por que aquilo que era pecado antes, agora pode ser feito hoje, porque estamos na modernidade e o mundo está mudando. O mundo está mudando, mas Cristo continua sendo o mesmo ainda. Então aquilo que era pecado no passado ainda continua sendo pecado hoje. Aquilo que Jesus ensinou lá, falando que o caminho é estreito e a porta também é estreita, ainda continua da mesma maneira. Ele não aumentou o caminho, não enlargueceu o caminho e nem aumentou a porta para você poder entrar, não. Se era uma porta estreita, a porta ainda continua estreita. Ele não aumentou essa porta. E na porta estreita eu entendo que ali, se tiver pecado, não passa nessa porta estreita. Então aquilo que era pecado antes continua sendo pecado agora. Então não mudou. Então também precisa ter uma mente aberta para compreender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não mudou. Então eles continuam sendo o mesmo. Então você precisa ter a mente aberta para compreender que o que era pecado no passado ainda continua sendo pecado hoje, que a porta ainda continua sendo estreita, o caminho é estreito, que o Pai, ele não mudou, que o Filho, ele não mudou, que o Espírito Santo, ele não mudou. Eles continuam santos. E você está o quê? Caminhando para um céu ou para uma morada onde é santa. Então lá o céu é santo, a Nova Jerusalém é santa, os anjos são santos e você vai habitar no meio de um povo santo. Então para isso você precisa compreender
que as coisas não mudaram, continua do mesmo jeito que era. Hebreus capítulo 13, versículo 8 que nós lemos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então não mudou, continua as mesmas coisas. Ter a mente aberta não é ficar absorvendo de tudo o que é oferecido nos momentos sociais, com familiares e amigos. Se você ler lá 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, você vai falar que está escrito lá em algumas versões na NVI, vai falar assim: não vos amoldeis conforme os padrões que vocês viviam na vossa ignorância. Romanos 12 e 2 vai falar: e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Então isso quer dizer que nem tudo o que é feito nos meios familiares, quando nós estamos lá nos momentos sociais com os nossos familiares, não, mas é meus parentes, é meu irmão, é minha mãe, é meu pai, é meus primos, mas eles são crentes? Porque se eles não servem a Deus e eles fazem aquilo que desagrada a palavra do Senhor, lá está cantando uma música mundana, você canta junto, eles estão dançando, você dança junto com eles, eles estão lá às vezes num clube ou numa chácara, tem piscina, tem aquilo, aí se veste de forma inadequada, fora dos padrões que a palavra de Deus condena a nudez, e aí você está lá semi-nu. Então quer dizer, e aí posta foto lá de biquíni, o homem posta foto lá de sunguinha, sem camisa nas redes sociais, achando que isso é certo, porque estava no momento social. Mas lá no momento social, é o que Pedro ainda fala no capítulo 1 ainda, que sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então não é porque você está no meio dos seus familiares, no momento social, que você pode fazer o que você quiser. Você continua tendo uma vida reservada diante de Cristo, porque quando se fala de santificação, fala de separação. Então você precisa ser diferente do meio do ambiente que você está, porque através dessa diferença que você vai ser ali naquele meio, é que as pessoas vão ver e falar assim: não, eu preciso ter uma vida igual a dele, porque ele é diferente de nós. Nós estamos fazendo tudo aquilo que não é correto, que não agrada a Deus, na bebedice e tudo, e ele está sendo diferente. Aí você vai, em sim, conquistar a sua família. Então, não é levarmos uma vida de qualquer maneira. Então, o desafio do jovem cristão na pós-modernidade é compreender que a igreja ainda é noiva de Cristo. E aí você precisa ter um compromisso verdadeiro com Cristo. Pense só, você está noivo. E quando você não respeita um ao outro, isso é o que? Infidelidade. Se a noiva trair o noivo, ou o noivo trair a noiva, você vai gostar disso? Você vai ficar contente? Ah, nossa, minha noiva me traiu, ah, meu noivo me traiu. Você vai ficar contente com isso? Não vai. Então, Cristo, como noivo da igreja, quando nós pecamos, isso entristece o coração de Cristo. O apóstolo Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual vós sois o seu templo. Então, se você é templo do Espírito Santo, se você é noiva de Cristo, então se conserve santo. Esse é o maior desafio do jovem cristão na pós-modernidade. Entender que você é noiva de Cristo e que, como noiva de Cristo, você tem um compromisso e você não faz de tudo que o mundo faz. Você é diferente. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês.